Boa tarde a todos aí. O TrustSec, ele não é uma ferramenta, né? Ele é mais um framework da Cisco, que vem como uma alternativa à metodologia tradicional que a gente vem aí desde quando existem as redes IP aí, de segregação e controle de acesso, que é sempre baseado em VLAN, né? Segmentação em VLAN, e controle de acesso em, basicamente, IPs de origem e IPs de destino. O TrustSec, ele traz essa funcionalidade independente do IP e da VLAN do dispositivo. Ao invés disso, ele traz um conceito novo que é o de Security Group Policies. Então, sempre que um dispositivo entra na rede, um usuário, um dispositivo, ele é classificado e ele é associado a um determinado security group. E cada security group ele é identificado por um security group tag específico. A administração dessa classificação e dessa distribuição de security groups tag, ela é feita de forma centralizada, né? Por esse cara aí que é o WISE da Cisco, que é o Identity Services Engine. Então, assim, se a gente considera que SDN, no conceito, é você ter um controle centralizado da sua rede e das suas políticas e poder distribuir isso de forma automática para todos os seus dispositivos dentro de um determinado escopo, a gente pode considerar que esse cara ele implementa SDN de alguma forma. O que é o WISE? O WISE nada mais é do que um radio server, lógico que com alguns enhances aí de controle para permitir uma granularidade na definição de políticas. Ele é o cara onde você define todas as políticas da sua rede, tudo que vai ser aplicado dentro da sua infraestrutura. Como um radio server, ele faz o serviço de AA, né, Authentication, Authorization e Accounting. Ele pode fazer, se você usar o suplicante nativo da Cisco, o suplicante da Cisco, no caso, o NConnect na máquina, o que eles chamam de posture, né, de verificação de postura, que é verificar se a máquina está compliance com versão de antivírus, se o firewall está ativo de acordo com algumas regras e qualquer coisa que pode ser feita no sistema operacional, mesmo depois de ser autenticado no 802.1x. Ele também faz o profiling dos dispositivos, né? O profiling, para quem conhece o 802.1x aí, ou você tem um cara que tem um suplicante lá na ponta, e o cara que não tem um suplicante na ponta, geralmente você cadastra o MAC address e deixa ele em bypass, né? Esse profile ele vem para melhorar a segurança em cima disso, que ele consegue, através de coletas que ele faz o switch por exemplo, requisições de HCP, coletas SNMP, CDP do switch, ele tem uma base, funciona mais ou menos com uma base de IDS ali para conseguir caracterizar que aquele dispositivo é, por exemplo, uma impressora da marca X, é um telefone IP da marca Y, e não se basear só no MAC address para poder liberar esse cara na rede. E as funções gerais centrais aí de monitoração e geração de relatórios. Ele usa como back-end ali para fazer autenticação, autorização, um AD ou um servidor LDAP. O que é o Security Group Tag, né? O Security Group Tag, ele é um header ali de 16 bits, inserido no frame Ethernet. Então, eu tenho 65.536 Security Groups Tags possíveis. Esse tag ele é sempre inserido no frame Ethernet na entrada da rede, né? Então, quando o usuário se autentica, o WISE vai dizer que esse cara é do Security Group Tag X. Na porta do switch, todo frame que entra ali, o switch insere esse tag. Ele fica marcado. E ele vai ser propagado por toda a rede, desde que eu tenha
aí uma infraestrutura em que todos os equipamentos suportem o TrustSec. E eu tenho duas maneiras de fazer essa associação do tag. Essa associação ela pode ser feita de forma dinâmica e de forma estática. De forma dinâmica é o modo que está sendo apresentado nesse slide aí. Ela pode ser feita por 802.1x, que é a autenticação 802.1x que todo mundo conhece. MAB, que é o MAC Address Bypass, é eu colocar uma lista de MAC Address e dizer que esses MAC Address vão fazer parte do Security Group Tag X. E o Profiling, que é como eu expliquei, que pode ser, se for um telefone Cisco, que é isso, ele tem uma base de assinaturas, por exemplo, se for um telefone IP Cisco do modelo tal, o Security Group Tag dele é o Security Group Tag X. Aqui eu estou dando um exemplo de autenticação 802.x numa estação comum. Pode ser tanto suplicante nativo do próprio Windows, do próprio Mac, do próprio Linux, qualquer coisa, ou o Cisco AnyConnect. O Cisco AnyConnect ele traz essa vantagem da postura que eu falei. Assim, se você não tiver o suplicante, se você tiver o suplicante nativo, você não consegue aplicar postura. Mas enfim. Então o usuário conecta o computador na rede com a configuração do suplicante feita. Ele manda, aqui eu estou falando que eu estou autenticando por certificado, né? Então ele manda isso aqui via a conexão EAPOL aqui para o switch. O switch, via radius, faz uma requisição radius lá para o WISE. O WISE verifica que esse é um certificado válido, emitido pela CA válida, o certificado não está expirado. E vai consultar no AD esse meu usuário, o Wilson aqui, de que grupo ele faz parte. Nesse caso aqui, o AD vai retornar, ó, o Wilson é do grupo X. Então, baseado nisso, o WISE retorna para o switch aqui, ó, esse cara está com autenticação ok, no authorization dele, como ele é do grupo X, coloque o SGT2 para ele. Então, o WISE devolve essa mensagem aqui para o switch, e aí todo frame que entrar nessa porta aqui vai ter o SGT2 marcado. Ali é de uma forma dinâmica, né, mas eu também posso fazer associação estática de SGT. Nesse exemplo aí de IP to SGT. Então eu posso lá no WISE criar os meus grupos, os meus security groups, e definir os tags que cada um vai ter. Aqui, por exemplo, eu criei aqui que depois eu vou usar nos exemplos posteriores aí de controle de acesso de usuário para data center. Eu tenho aqui, por exemplo, um security group chamado Dev Homolog Servers, que ele vai ter o SGT10 e vai ter esses IPs aqui. Vão fazer parte desse security group. Eu tenho outro security group chamado ERP Servers, que eu vou atribuir o SGT20 para ele e ele vai ter esses IPs aqui. Mail Servers com SGT30, Proxy Servers com SGT40. E aí os equipamentos que estão dentro da nuvem TrustSec aí vão receber esse mapeamento e vão conseguir aplicar depois a restrição em cima disso aqui. Aqui eu tenho um exemplo de como é o EtherType do frame Ethernet com SGT. Então eu tenho aqui o campo onde o SGT vai aqui, é um campo de 16 bits. Né? O importante aqui é que a associação de SGT ela precisa de suporte em hardware. Né? Então eu tenho modelos específicos de switch que conseguem fazer marcação de pacote. Porque imagina que não escalaria via software, a todo frame que entra numa interface eu tenho que chamar a supervisora e ser feito via CPU, eu jogaria a performance do switch lá embaixo. Né? Então, sempre são modelos específicos que vão fazer. Aqui, até para citar, das linhas de switch de acesso da Cisco, aí, o 3750X e o 3850 conseguem fazer essa marcação. Bom, eu tendo security groups associados, o controle de acesso é feito em cima das SG-ACLs, né? Que vem de Security Group ACL. O que é uma Security Group ACL? Ela é uma ACL baseada em Security Group de origem e Security Group de destino. Ela funciona como uma matriz de acesso, como está descrito aqui. E se eu não tenho um mapeamento dizendo de um SGT para esse outro SGT uma ação, o default permite. Então, exemplificando aqui, ó, eu classifiquei, vamos supor que na minha organização eu tenho 3 tipos de classificação de funcionários. Né? Eu chamei de funcionário, aí o Security Group, que são usuários de uma forma geral.
Vamos dizer que eu tenho outro grupo que são dos desenvolvedores, os developers, que ele tem um acesso um pouco diferente aí do funcionário de maneira geral. E eu chamei aqui de jurídico, só para exemplificar, poderia ser financeiro ou qualquer outra área que tenha acesso a alguns servidores, alguns dados mais sensíveis que, de uma maneira geral, os funcionários comuns não têm. Então, é sempre origem de destino. Então, de funcionário para funcionário, eu aplico SGSLA. De funcionário para developer, SGSLA. De funcionário para jurídico, SGSLA. Depois eu vou mostrar no outro slide o que essa SGSLA faz, né? E aqui todo mundo, quer dizer, está com a mesma SGSL aplicada, só aí o developer, para developer, que eu coloquei uma SGSL diferente, que é a SGSLB, é o nome da SGSL, que eu vou explicar no próximo slide. Bom, então aqui é um use case de bloqueio de usuário para usuário. Até teve uma apresentação hoje aí do Danton sobre ransomware, né, como controlar e tal. Hoje, o que a gente vê aí de malwares e APTs aí, e o que o TrustSec pode ajudar aí é no controle da proliferação lateral, né? Então, a gente sabe que sempre um malware ou um APT, ele tenta entrar em qualquer dispositivo da rede, aí todo mundo sabe, é via um e-mail que o cara clica, é via um pendrive que é espetado lá e infecta a máquina, esse cara tenta se espalhar pela rede, procurando um dispositivo que tem uma informação mais privilegiada, por exemplo, um computador de um CEO, um computador de alguém do financeiro, ou alguma coisa assim, para que ele possa pegar esses dados e vazar esse dado. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui eu até coloquei, vocês podem notar aqui no desenho, que eu coloquei um switch aqui de acesso, está todo mundo na mesma VLAN. Então, aqui, normalmente, um acesso de uma máquina para outra aqui, ela é em L2 aqui, eu não teria nenhum firewall, nenhum IPS, nada, nenhum router com ACL que eu pudesse controlar o acesso aqui. Então, no exemplo aqui, vamos supor aqui a máquina desse funcionário X aqui, que tem um SGT100. Ela foi infectada aqui com um APT. Esse cara tenta se proliferar aqui para a máquina do cara do jurídico, por exemplo. Poderia ser o financeiro, poderia ser um CEO, etc. Esse cara é bloqueado aqui. Por quê? Nas SGSLs que eu defini, eu disse que de funcionário para jurídico, eu aplico a SGSLA. O que é SGSLA? Deny IP. Percebam que aqui eu não tenho nenhuma associação de IP de origem e destino. É sempre baseado num security grupo de acesso, security group de origem, security group de destino. Da mesma forma que esse cara também, se ele tentasse vir para a estação aqui do developer, de funcionário para developer, é SGSLA. Aí um exemplo aqui para ilustrar, né, apenas aqui, vamos supor se eu tivesse outro computador de um outro developer conectado aqui, de developer para developer SGSLB. O que SGSLB faz? Permite destino 80, 443, 80, 80 e deny o resto. Isso aqui é para ilustrar, por exemplo, eu tenho, os meus desenvolvedores têm lá programam na máquina lá, tem um Tomcat ou qualquer coisa assim, e entre eles um acesso à máquina do outro para ajudar a homologar o software, etc. Mas serviria para qualquer caso. E aqui é que vem a questão da mobilidade, né? Então, assim, não importa se esse cara está no mesmo suíte, está num suíte de outro andar, está na mesma VLAN, está num outro prédio, está numa sala de reunião, sempre o acesso dele sempre será o mesmo. Então, se eu tenho um developer, é muito comum, por exemplo, em empresas, você tem o primeiro andar onde fica o financeiro, aí é uma VLAN. Você vai no segundo andar, é a área de tecnologia, aí fica outra VLAN. Você vai no terceiro andar, é a diretoria, aí eu tenho outra VLAN. E você geralmente define os controles de acesso baseado nos IPs ali daquelas VLANs, né? Então, aqui não importa se o cara está no primeiro, está no segundo, está no terceiro andar, se ele está numa sala de reunião, ele vai ter sempre o mesmo acesso. Então, tem a mobilidade aí. E garantindo a mesma segurança, né? Por exemplo, eu posso deixar com que o cara de uma sala de reunião continue trabalhando. Hoje por exemplo, o que a maioria
do que se faz aí em segurança é, na sala de reunião, ninguém acessa nada, né? Só acessa a internet ou nem isso, ou nem tem cabo de rede lá. Nesse caso, você poderia deixar o acesso com a 802.x aí, o TrustSec, sem ter nenhum risco de segurança. Aí um outro exemplo aqui, um use case é de bloqueio de user to data center, né? Então eu mantive os mesmos grupos de acesso ali das estações e criei alguns grupos aqui de, alguns grupos de servidores aqui no data center para ilustrar também como funcionaria o controle de acesso. Então lembra que eu falei lá atrás que eu tenho, além da marcação dinâmica, eu tenho a marcação estática, que é de IP to SGT. Então eu defini lá 4 grupos de servidores aqui para exemplificar. Eu tenho o Dev Homolog Servers, que é o SGT10, que são esses IPs, o ERP Servers com esses IPs, o Mail Servers com esse SGT e esses IPs, e o Proxy Servers com esse SGT e com esses IPs. Aqui, sei lá, eu estaria num prédio aqui com vários suítes de acesso, todo mundo aplicando aqui os SGTs nas portas de origem. De alguma forma, eu teria uma agregação aqui que se conectaria lá num suíte lá de agregação ou distribuição que seja dentro do data center. Eu poderia ter servidores diretamente aqui embaixo e eu poderia ainda ter servidores que passam por um firewall aqui para chegar nos servidores. Aqui o importante, assim como a marcação de SGT ela necessita de suporte em hardware, o enforcement, que a gente fala da SGSL, quer dizer, o bloqueio, ele também precisa de suporte em hardware. Hoje, falando de equipamentos de data center, o 6500 com supervisora 2T suporta isso e o Nexus 7000 também suporta isso. De firewall, o ASA da linha 5500, 5500X. Então, eu vou exemplificar aqui começando com o funcionário comum, né? O funcionário comum com o SGT100, o funcionário para Dev Homolog Servers, ele tem a SGSLA, que é deny IP. Então, ele não acessa nada aqui. O funcionário para ERP Servers, SGSLA também, deny IP. O funcionário para Mail Servers, SGSLC. A SGSLC permite porta 587, submissão de e-mail, 8443, caso ele tenha ali um Outlook Web Access da vida, e deny o resto. E o funcionário também tem acesso aos proxy servers na SGSLD, que permite 3128, supondo que o proxy rode na 3128, e deny o resto. E o enforcement aqui é sempre, eu tenho esses 2 equipamentos aqui fazendo enforcement. Então, o frame sai daqui com tag de origem 100. Ele chega aqui com destino ao IP aqui no Firewall, por exemplo, com destino ao IP de um dos ERP servers aqui. Ele tem associação, ele sabe assim, tem um pacote de origem com SGT tal, está destino ao IP 10.100.010. Eu tenho na minha tabela que esse cara faz parte do SGT20. Então, eu tenho aqui que do SGT100, que é funcionário, para o SGT20, que é RP Servers, é deny IP. Então, ele bloqueia. Então, independente de onde esse cara sente também, andar, qualquer escritório que ele esteja, ele vai ter o acesso que ele tem aos servidores no data center, continua o mesmo. Um outro exemplo aqui de developers, seguindo aí mais ou menos a mesma ideia, né? Developers para Dev Homolog Servers, eu tenho SGSLE, que permite IP, então ele tem um acesso aqui. Para os ERP Servers, ele tem SGSLA, que é deny IP, bloqueado aqui. E os mesmos acessos comuns aí para Mail Servers e Proxy Servers. Um outro exemplo aqui do jurídico aqui, que poderia ser financeiro ou qualquer coisa assim. Então, de jurídico para Dev Homolog Servers, ele tem SGSLA, que é deny IP. ERP Servers, ele consegue acessar, porque ele vai na SGSLF, que é um permit TCP destino 443, deny o resto. E para Mail Servers e Proxy Servers, ele tem o mesmo acesso dos demais funcionários aí nas SGSLs C e D. Então, isso ainda não está aqui na apresentação pelo tempo ser curto, mas
o WISE me permite uma granularidade de dizer em que horário ainda esse cara estará nesses security group tags, aí no caso, né? Eu posso dizer que o cara aqui do jurídico, ou do financeiro, que seja, ele tem acesso, ele ganha o SGT20, que tem acesso aqui ao RP Services, apenas no horário comercial, por exemplo, das 8 às 6. Se esse cara se logar na rede às 7 da noite, ele já cai num outro Security Group Tag, que é o que tem só acesso ao Proxy Fire, por exemplo. E com o profiling também, eu posso dizer, mesmo esse cara autenticado, mas se ele for um dispositivo, o Windows 7, por exemplo, que é o meu homologado na minha rede, ele cai nesse grupo. Se de alguma forma ele conseguiu esse certificado, sei lá, apesar de ser não, mesmo que esteja configurado como não exportável e tal, ele colocou em um outro dispositivo, via profiling eu vou verificar que esse dispositivo, por exemplo, é um Linux, é um Mac, e ele não vai ganhar esse tag, eu posso colocar ele para colocar num Security Group Tag aqui que tem um DNI IP, por exemplo. Beleza, então a gente falou dos controles de acesso, da associação de tag, e tudo depende de suporte em hardware, né? Mas aí a Cisco tem uma alternativa para isso, para fornecer pelo menos que os suítes de acesso você consiga aproveitar o seu legado, né? Geralmente tem muito suíte de acesso aí 2960 espalhado aí, que é o suíte mais simples hoje, L2 aí. Então, para você não perder esses caras aí, por exemplo, tem esse protocolo, que é o SXP, que é o Security Group Exchange Protocol, né? Então, esse cara aqui, ele é aplicável em dispositivos que não suportam TrustSec em hardware, mas suportam o iOS que roda nele, suporta esse protocolo aqui em software, né? A função dele é fazer uma propagação IP to SGT, via software. Então, assim, como é uma mensagem radius que o switch recebe, o cara se autenticou no 802.1x, recebe uma mensagem radius lá, né, falando, o cara está autenticado e o SGT dele é o 3. Esse cara aqui, que a gente chama que supondo que é um 2960, ele não suporta via hardware marcar os tags, ele pega essa mensagem radius aí, e via SXP, ele é um cara chamado de SXP Speaker, né? E tem esse outro cara aqui, por exemplo, um 6500 SUP2 tem um Nexus 7000 on Fire, que é o SXP Listener, né? Então ele manda uma mensagem de update aqui dizendo, o IP 11111 que você autenticou na rede aqui agora, ele tem um SGT3. O IP 1112, ele tem um SGT5. Então o pacote trafega até aqui. Quando o pacote chega aqui no cara que ele é TrustSec hardware, suporta TrustSec em hardware, ele vai taguear esse pacote com o tag que foi informado via SXP e vai seguir a vida na rede aí. Ou mesmo já ser aplicada, se esse cara aqui tiver uma configuração de force de SGCL, ele já consegue dropar aqui. O dispositivo de entrada aqui, ele consegue dizer qual é o IP de origem, fazendo DHCP snooping nesse cara aqui, ou IP device tracking, que é uma configuração do Cisco aqui. E a Cisco abriu isso tem um draft no ITF para isso aí, acho que em 2014. Aí eu não sei se tem alguém trabalhando em cima disso, aí os amigos que conhecem mais frequentam mais aí as reuniões do ITF, aí pode dizer se tem alguma evolução em cima disso, mas aí a intenção seria o meu dispositivo aqui de acesso poderia ser qualquer vendor que implementasse esse SXP, e aí ele, conforme os dispositivos fossem se autenticando aqui, ele vai sinalizando, de acordo com a mensagem radius que ele recebeu, por ponto de enforce aqui, qual é o IP e qual é o SGT, né? Eu acho que não tem ninguém desenvolvendo nada em cima disso ainda, está em draft, não sei nem se tem algum grupo tratando, mas de qualquer forma já é uma abertura aí do vendor para que outros vendors se acharem interessante implementarem também. Bom, é isso aí. E aí tem os meus contatos aí, minhas áreas de interesse. É a minha primeira vez aqui no GTS, né? Já fiz algumas apresentações no GTR. Tem meus contatos aí, quem quiser trocar
informação aí sobre esses temas aí, me mandar um e-mail, adicionar no LinkedIn aí, vai ser bem-vindo aí. Ok. Então, temos tempo aí para comentar com o Wilson. Perguntas, comentários. Então, presencial e passamos para online aqui. Wilson, parabéns pela apresentação. Galvão, do NIC-BR. Uma questão, você comentou aí sobre a estrutura no vendor Cisco, né? Você sabe de alguma solução que está sendo desenvolvida em um outro vendor, parecida ou na mesma linha? Bom, eu pelo menos não conheço. Acho que dos vendors, assim, a Cisco, acho que investe mais nessa solução de rede corporativa aí e tal, acho que, mas de outros vendors, pelo menos Juniper, Brocade, esse pessoal aí, eu pelo menos não conheço nada. Se alguém puder dizer aí, eu realmente não conheço, só essa mesmo. Pergunta online do Cássio, se algum ponto da estrutura, toda montada com os produtos indicados, seria possível dizer algo como SGT20 pode usar o Skype e o TeamViewer? Então, tudo está orientado à porta, né? Então, se você tem a porta do Skype e a porta do TeamViewer, você diz, ó, todo mundo que se autenticar, eu posso ter, por exemplo, até o exemplo que eu dei lá, de classificar os usuários da sua rede com alguns SGTs diferentes, era para exemplificar depois o acesso ao data center. Mas, por exemplo, se na sua rede nenhuma máquina tem que falar com outra máquina, lateralmente, nenhum desktop tem que falar com outro, você pode aproveitar um grupo default do AD, que é o Domain Users. Então, você cria um SGT para o Domain Users e diz, de Domain Users para Domain Users, deny IP. E você pode criar um grupo mais específico, colocar esses caras aí que você quer que use o TeamViewer e o Skype, né? Cria um grupo no AD para esses caras, e aí diz, ó, esses caras aqui, eles podem trafegar TCP ou UDP, não sei quais as portas que eles usam, nas portas XYZ. E aí no WISE você tem uma regra que ele vem olhando linha por linha, vamos dizer assim, né? Então, assim, esse cara se encaixou no Domain Users. Beleza, deixa eu ver aqui no resto da minha lista se ele se encaixa mais alguma coisa, senão eu aplico a regra do Domain Users. Não, opa, ele se encaixa aqui na regra do grupo, sei lá, chamei de qualquer, não sei, um número qualquer do AD lá. Opa, então o SGT dele vai ser um SGT diferente, que é o SGT20, por exemplo, e o do Domain User 010. E aí esses caras, independente de que ponto da rede eles sentem, de que andar, de que VLAN, eles vão ter essas portas liberadas para se comunicar.